Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, parabéns por você estar aí se permitindo estudar mais uma lição da BTU Dominical, lição número 5. O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Para você que está aí a primeira vez, meu nome é Ronald, sou reitor e professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos, conhecer mais um pouco da palavra, ajudar aqueles que são mestres já, professores da EBD, parabéns a todos os interessados, e também aqueles que ainda são alunos, mas estão aprendendo para amanhã serem também professores na EBD. E eu lembro a você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tem um sininho na parte superior direita, clique nele, para você receber as notificações de todos os materiais que são publicados aqui em nosso canal. E lembre-se de deixar seu like, sua curtida e compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Vamos ajudar as pessoas, vamos levar o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos então aqui para a nossa lição hoje. Nosso texto áureo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E é fantástico esse texto, né? Que nos já fala nós reconhecermos, tá? Que nós somos vasos de barro. Mas o Cristo que habita em nós, né? É fantástico, ele quem gera o poder e por isso toda a glória para ele. Verdade aplicada, o exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido. Olha só, meus queridos irmãos, meus amigos, minhas irmãs, tá? Consciência de que somos instrumentos de Deus, tá? Isso é muito importante, tá? Porque quando eu sei que sou um instrumento, eu sei que toda capacidade não é minha, vem daquele que está me usando, ok? 3 objetivos: ensinar que as qualidades humanas são insuficientes, expor o conceito bíblico de autoridade, terceiro, mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Texto de referências, Josué capítulo 7, versículos 2 ao 5. Por favor, você lê aí, ok? E que eu já vou nos comentários, na nossa introdução, que nos diz assim: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas e de que está com seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância, oração, humildade, cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados, tá? Meus amados, aqui são pontos essenciais, tá? Para qualquer pessoa que anela ser um líder. A liderança, né? Quando a gente fala de discipular, tá? Ensinar, ministrar, liderar, tá? Isso gera para nós uma necessidade de constante, tá? Permanentemente, né? Vigilância, oração e humildade, tá? E sempre está nos princípios. Então, os princípios, né? Eu coloquei aqui no início uma imagem, tá? Que eu quero que sirva para você. Os princípios são como uma bússola, tá? Princípios são como uma bússola, sempre nos apontam para o norte. Se nós seguirmos os princípios de Deus, tá? Sempre estaremos debaixo de uma direção confiavelmente, ok? Então, seguir, andar conforme esses princípios nos dá segurança na liderança. A ilusão da força humana, o corpo físico, a alma e o espírito. Ai, ou Aia, ou Ayat, era uma cidade do oriente de Betel, junto a Bet-Aven, próximo a Jericó. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas.
podendo significar o que ela se tornaria. Vamos parar um pouquinho aqui. Veja, meus amados, tá? Essa cidade se autonomeia Monte de Ruínas. Eu fiquei pensando comigo mesmo, quantas pessoas, quando se olham a si mesmos, se depreciam, não se valorizam. Quando as pessoas se olham a si mesmos, focam somente nas derrotas. Meus amados, eu penso que será melhor a gente se olhar de uma forma positiva, ver que Cristo Jesus nos faz mais do que vencedores. Bom, a subestimação do inimigo, aliada à desobediência, os levou à derrota em um lugar onde venceriam. O bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si. Aprendeu a maior lição, aquele que aprendeu a depender de Deus. Meus irmãos, essa é a essência, né? Sempre, tá? Nós, quando dependemos de Deus, é como quando uma lâmpada, né, está ligada na energia, né? O interruptor foi apertado, né, e está ligado à energia, tá? Se alguém desliga, né, clica no botão, aí há uma desconexão, né? E você, talvez por curiosidade, já viu, né, que quando se desliga o interruptor é um espaço muito pequeno, mas não há mais energia, não há mais luz. Então, nós devemos aprender a depender de Deus, que é a nossa fonte de energia, tá, espiritualmente falando, né? O corpo físico, o maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos, geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto, ou ao tamanho de seus recursos, como foi o de Davi. Ser forte, de acordo com a Bíblia, não significa ter porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas ter confiança plena, crer em Deus e obedecê-lo em qualquer condição. Meus amados, veja, quando aqui nosso autor coloca esse ponto, não quer dizer que nós não devamos cuidar do nosso físico, tá? Mas está dizendo que nós não podemos focar somente nos nossos recursos naturais e esquecermos do mais essencial, que é a nossa crença em Deus. O crer naquilo que Deus disse, depender daquilo que Deus disse. Isso é essencial. Mas não podemos depreciar, deixar de lado também o investimento em nossos recursos naturais, ok? A alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias. Diótrefes se achava forte e poderoso, desejando a primazia. Veja, mais uma vez, tá? O ponto aqui é a autoconfiança exagerada, que é a soberba, tá? Sempre, tá? Você deve ter, sim, uma boa gestão das suas emoções, você pode ter, sim, um conhecimento, investir na faculdade, no estudo teológico, investir o máximo de conhecimento, tá? E você saber gerenciar, né, teus sentimentos, mas, sobretudo, nossa fé em Deus. Isso não podemos abrir mão, tá? A crença em Deus, a confiança em Deus é que equilibra, equaliza, harmoniza todos os demais recursos, tá? Esse é o ponto que nos leva à vitória. Espírito, né? A derrota em Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor e não porque eram espirituais.
Está enganado quem pensa que, porque ocupa uma posição de destaque, é mais espiritual do que outros. Ninguém é espiritualmente forte o bastante por sua própria capacidade. É excelente, né? Aqui pensarmos um pouco nisso, tá? Israel era o povo escolhido de Deus, ok? Tá? Eles são o povo de Deus. Eles foram direcionados por Deus, né? Para ter esse momento. Só que a autoconfiança, não, já sou o povo de Deus e o que eu fizer está tudo certo. Aí o ponto que há o engano, tá? O fato de nós já sermos povo de Deus não quer dizer que Deus vai aprovar todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, nossos planos. Tá? Sempre nós devemos depender. O ser espiritual, tá? O ser povo de Deus, tá? Mais claramente falando, tá? Ser povo de Deus não quer dizer que devemos agir já independente da orientação de Deus, tá? O ser povo, espiritualmente falando, ser povo de Deus, tá? Antes nos deve dar uma consciência, tá? Nós devemos nos permitir ser dependentes de Deus. Autoridade e autoritarismo, fonte da autoridade, o engano do autoritarismo, Jesus o exemplo. Deus concede aos seus discípulos autoridade, tá? E de meu nome, temos autoridade. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Tá? Se eu tenho autoridade, mas abuso disso é autoritarismo. Isso acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usar a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. Nisso diferem João e Diótrefes, o que tinha autoridade e o que era autoritário. Então, João tem autoridade. Diótrefes, tá? Ele tem ou é autoritário, tá? Porque ele quer impor a sua vontade, tá? Aí a diferença. Então vamos lá, fonte de autoridade. Deus é a fonte de toda autoridade. Por essa razão, só é possível ter autoridade se ele der ao homem, tá? Isso é importante. Nós temos uma fonte de autoridade, que é Jesus, que é Deus. Caso contrário, é autoritarismo. Diótrefes usava de autoritarismo, acreditando que conseguiria impor as suas vontades. Então, a pessoa autoritária, ela tenta impor os seus desejos, a sua vontade, ignorando que a autoridade vem do Senhor. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver a intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai, né? Já o salmista, né, ele nos lembra, né, que em vão, tá, ele falando das ações humanas, né, em vão vigia o guarda, se o Senhor não guardar a cidade. Tá? Você está falando de recursos naturais, tá? Nós temos que fazer o nosso papel de guardar a cidade, sim. Nós temos que fazer nosso papel de ir à guerra, sim, tá? Só que, tá? Isso é na dependência de Deus, sempre, tá? Então, ignorar isso, né, nos traz a derrota. Então, não há vitória, não há autoridade se não houver a intervenção de Deus, Deus agindo, tá? Então, aqui estamos percebendo o quanto somos dependentes de Deus. O engano do autoritarismo. O autoritarismo é antibíblico. O apóstolo Pedro, né, recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de sempre ao rebanho. Olha que coisa linda aqui, tá? Pedro, que aprendeu na prática com o mestre, tá? Ele disse que devemos agir não
motivados, tá? Por intenções negativas, tá? Torpe ganância, né? Tá? Mas sim por ânimo pronto, desejo de fazer, vontade de ajudar os outros, não por força, né? Tá? Não vamos impor nossas posições, nossa forma de pensar, de enxergar, mas voluntariamente, tá? Vamos agir, tá? Uma coisa é a gente impor, outra coisa é a gente saber expor aquilo que nós pensamos, tá? Não obrigar os outros, mas deixar que os outros, né, escolham. E também nós mesmos não fazer, nossa, eu sou obrigado a fazer. Não, eu decidi ajudar as pessoas e estou ajudando aqui. É uma escolha. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Tá? É muito importante lembrar-se, né, daquela frase que diz, né, que é o melhor ou a melhor forma de ensinar, tá, é demonstrar, tá? Ser o exemplo, tá? As pessoas vão ver que você está servindo, também vão querer servir. Que, afinal de contas, é muito bom servir, né? Jesus é o exemplo, a liderança de Jesus foi o exemplo desde quando chamou seus discípulos até quando esteve perante Pilatos, antes de sua condenação e crucificação. Ou seja, em todo momento, Jesus é líder, primeiro de si mesmo, tá? E essa autogestão, a sua liderança própria de si próprio, atrai pessoas. Ele ensina a liderança com propriedade. Jesus é o exemplo de autoridade que atrai, em vez de autoritarismo que repele. Sua autoridade era reconhecida pela multidão que o seguia, porquanto se ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque os escribas falavam, até expunham o conhecimento de uma forma fantástica, bonita, mas não viviam. A nossa autoridade, ela está fundamentada na nossa vivência, tá? Isso de suma importância, porque as pessoas notam, tá? Isso é inconsciente, tá? Se eu estou motivando você a estudar a EBD, a estudar a Bíblia, a buscar conhecimento, porque eu faço isso, tá? Porque todo santo dia, né, eu procuro conhecer, tá? Então, isso me dá autoridade. Isso me dá convicção das minhas palavras naquilo que estou falando. É esse exemplo que fala bastante, ok? O verdadeiro discípulo ama e cuida da igreja, preserva as ovelhas e cumpre o propósito divino. O discípulo de Cristo cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus. Por isso, teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer. Meus irmãos, então aqui nós vamos ver alguns pontos muito essenciais, tá? A submissão, buscar a orientação de Deus e você saber aprender que, independente da experiência, mesmo que, tá, não houve o sucesso que se esperava, mas aprenda com isso, com essa experiência. Faça dessa experiência, que mesmo que você não conquistou aquilo que você queria, mas faça disso uma experiência de aprendizado. Isso vai te aproximar de Deus e vai levar você para o próximo passo de sucesso. Ama e cuida da igreja, né? O discípulo, o verdadeiro discípulo, ele reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-os, né, a seguir e a servir Jesus. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daqueles que precisam ensinar e conduzir as vidas a Cristo, gerando novos discípulos. Josué falhou nisso. Olha, meu irmão, minha irmã, tá? Nosso tempo aqui é curto, tá? Mas no bacharel em teologia, nós temos uma matéria de gestão e liderança, onde ensinamos, né, por
8 semanas, de 3 horas só sobre esse ponto de gestão e liderança. E Josué, lamentavelmente, ele falhou nisso, porque não gerou novos líderes. Moisés gerou um líder, que foi Josué, só que Josué não soube deixar líderes. E diz o texto em Juízes que o povo fazia o que bem entendia, porque não havia um líder, tá? Isso é terrível, quando um líder não sabe gerar liderados e a próxima geração sofre com isso. Para João, poupar o lobo era o mesmo que sacrificar as ovelhas. Por isso, ele não ficou indiferente e passivo em relação à postura de Diótrefes. Tá? O líder que ama também é o líder que corrige, é o líder que zela. Tá? Amar, como eu disse na lição anterior, se você não viu, pode ver. Tá? Eu disse que amar não é concordar com os comportamentos das pessoas, mas sim acolher elas e ensinar elas, mostrar a elas, tá? Que a correção que se está aplicando é por amor às suas vidas. Preservar as ovelhas. Ao perder a primeira investida contra Ai, como um líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não o fizer, Deus o cobrará. Jesus deixa claro que guardou todas as ovelhas que Deus o deu, e nenhuma se perdeu. O texto diz, além daquela, que era da perdição. Ou seja, Deus nos dá liberdade de escolher. Tá sempre importante lembrar isso. Agora, toda liderança, tá, meus irmãos? Estou esclarecendo aqui, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas, dos liderados, sim, mas toda liderança tem os seus riscos. Não existe líder perfeito, tá? Sempre estamos procurando aperfeiçoar nossa liderança, tá? E se algum momento, porventura, você olhou e disse, nossa, eu não consegui o que eu queria, talvez você coloque isso como um fracasso. Mas eu quero dizer, meu amado irmão, minha irmã, tire um aprendizado disso e toca o barco para frente, tá? Josué, ele teve uma experiência negativa, mas depois buscou, orou, reconsiderou e foi para frente, ok? Então, Jesus deixa claro que guardou todas as suas ovelhas. A gente faz nosso papel, mas tem coisas que não estão ao nosso alcance. Tá? Jesus deu oportunidade aos 12, mas Judas, movido pelos interesses, ele fez o que escolheu fazer e se perdeu, por escolha, tá? Então, isso é importante nós entendermos, tá? Que existem fatores que nós não controlamos. Nosso papel é fazer de tudo para preservar as ovelhas, buscar orientação, mas não temos controle sobre fatores externos. Cumpre o propósito, o verdadeiro discípulo cumpre o propósito divino. O propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob a proibição, mostra que Josué não havia buscado a Deus antes de invadir a cidade, senão o Senhor o teria avisado. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca Deus e recebeu a garantia de vitória na batalha. Após ouvir as estratégias do Senhor, um discípulo verdadeiro ouve as instruções de seu mestre. Bom, primeiro ponto, o fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob proibição, né? Tem coisas, como eu já disse, nós não sabemos e às vezes nos apanhamos na vida, tá? Agora, uma coisa muito importante que Josué, mesmo que não conseguiu o que queria, mas ele é humilde para buscar a Deus. O fato de você, em algum momento, você inconscientemente se percebe agora, conscientemente, que não conseguiu, tá tudo bem.
Deus te dá a oportunidade para você buscar de novo a orientação de Deus para fazer algo melhor e conquistar as metas que Deus tem para a tua vida. Ok, meu irmão? Nós vamos seguir as instruções, vamos ouvir a estratégia de Deus e aprendemos. A vida é um aprendizado até que Jesus volte. Amém? Ensinamos que as qualidades humanas são insuficientes, expomos o conceito bíblico de autoridade e mostramos que é fraco e quem não se submete a Deus. Meus amados, boa BD para vocês, Deus vos abençoe e compartilhe. Lembre-se de compartilhar esta lição com mais pessoas que você puder. 5 pessoas pelo menos. Compartilhe, abençoe vidas. Desejo para você uma boa EBD, paz do Senhor Jesus.